Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Eu estou convencido de que nenhuma pessoa neste seleto auditório pode dizer: eu não preciso desse assunto. Nunca errei com ninguém. Nunca precisei pedir perdão. Nunca precisei perdoar ninguém. Então essa mensagem é para mim e é para você. Precisamos dela, porque nós não viemos de uma família perfeita. Nós não somos uma pessoa perfeita. Nós não nos casamos com uma pessoa perfeita. Nós não temos filhos perfeitos. Nós não frequentamos uma igreja perfeita. Por isso, mais hoje ou mais amanhã, nós vamos ter motivos de queixas uns contra os outros. Hoje eu quero tratar de 3 assuntos. O primeiro deles é por que perdoar. O segundo deles é até quanto perdoar. E o terceiro é como perdoar. E a primeira coisa que esse texto nos sugere que nós devemos perdoar é porque o contexto retrata que nós temos uma nova natureza. Se você é um cristão, você nasceu de novo. Se você nasceu de novo, você tem um novo coração, uma nova mente, uma nova vida. Se você nasceu de novo, você já foi perdoado. E no céu só tem um tipo de gente que entra: os que foram perdoados. Ninguém entrará no céu se não foi perdoado. E ninguém entrará no céu se não perdoar. Quem não perdoa, não pode ser perdoado. E se alguém não é perdoado, não pode ser salvo. Então, essa é uma questão vital. Absolutamente necessária. Até porque não há saúde emocional sem perdão. Não há casamento saudável sem perdão. Não há família saudável sem perdão. Não há igreja saudável sem perdão. É vital. É absolutamente necessário. Mas, se eu já fui perdoado, eu preciso também perdoar. E por que eu preciso perdoar? O texto diz: porque há momentos em que nós temos queixas uns contra os outros. Honestamente, quem de nós aí nunca perdeu as estribeiras? Quem de nós já não passou do ponto em algum momento da vida? Quem de nós já não se irritou e acabou falando palavras que não devia falar, com tom de voz que não devia usar, e acabou machucando e ferindo a pessoa que a gente mais amava? Talvez você diga: mas será que crente comete erro um com o outro a ponto de decepcionar uns aos outros? A Bíblia fala de Paulo e Barnabé, 2 grandes líderes da igreja. Num dado momento da vida, os 2 tiveram tal desavença que não caminharam juntos. Então, me permita dizer isso: crente briga também, sabia? Crente às vezes bate cabeça. Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, diz que 2 mulheres da igreja, 2 líderes da igreja, Evódia e Síntique, não combinavam mais. Eu sei que na IPVO não tem essas coisas, mas às vezes as pessoas são crentes e batem cabeça, sabia? Às vezes entram em desacordo. Às vezes tem motivo de queixa. Porque erramos às vezes intencionalmente, às vezes erramos não intencionalmente, mas erramos. Tropeçamos em muitas coisas. Por outro lado,
A Bíblia nos manda a perdoar assim como Deus em Cristo nos perdoou. E agora entra a pergunta: como é que Deus em Cristo me perdoou? Ele me perdoou completamente, cabalmente, eternamente. E a Bíblia usa figuras para retratar esse perdão divino. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus desfaz os nossos pecados como a névoa. Quem já dirigiu um carro aqui numa estrada estreita, sem acostamento, numa madrugada com muito nevoeiro, você entrou em pânico, porque você não sabia se o seu carro estava na estrada, se estava na beira de um abismo, se vinha um caminhão e não estava vendo você e esmagaria você? É um desespero. Daqui a pouquinho, aquela névoa se desfaz, fica tudo claro. É isso que Deus faz com os seus pecados. Deus desfaz os seus pecados como a névoa. A Bíblia diz que Deus apaga as nossas transgressões e delas não mais se lembra. Deus não faz registro mais dos seus pecados. E quando a Bíblia diz que Deus não se lembra mais dos seus pecados, a Bíblia não está dizendo que Deus tem amnésia. Deus não tem perda de memória. Deus é onisciente. Significa que Deus nunca mais cobra de você uma dívida que já perdoou você. Deus nunca mais joga no seu rosto um pecado que já perdoou você. Deus não se lembra mais. A Bíblia usa a expressão de Deus lançar os nossos pecados para trás das suas costas. Como dizendo, eu sigo para frente, seus pecados ficarão lá para trás. Não vão ser mais registrados, estão cancelados, eu não vou cobrar mais de você. A Bíblia usa a figura que Deus afasta de nós as nossas transgressões, como Ele afasta o Oriente do Ocidente. Quanto mais você ir para o Ocidente, mais você se afasta do Oriente. É assim que Deus trata os seus pecados. Mas a Bíblia usa outra figura, que Deus pega os nossos pecados e lança-os nas profundezas do mar, nas camadas abissais do mar. E você sabe que há abismos no mar mais profundos do que se nós colocássemos ao inverso, seria o Monte Everest, que tem 8.800 metros de altitude. Tem buracos no mar de mais de 10.000 metros. Deus, ao lançar os nossos pecados nas profundezas do mar, Ele está dizendo o seguinte: nunca mais eles serão achados. E Corrie ten Boom, vocês conhecem a história dela. Corrie ten Boom era uma judia holandesa, que a família dela na Segunda Guerra comete um crime contra o nazismo. Qual foi o crime que a família dela cometeu? A família dela, vendo que os judeus estavam sendo capturados e levados para os campos de concentração, queimados nos fornos, resolveu abrir um espaço na casa deles para esconder judeus. Refúgio secreto. Foi chamado esse quarto onde jogavam, onde se escondiam os judeus. Esse local foi descoberto. O pai de Corrie ten Boom foi preso, a família dela foi presa, ela foi presa, a irmã dela foi presa e toda a família dela morreu. Somente ela sobreviveu. E é muito curiosa a história dela, porque quando ela estava sendo levada para o mais terrível campo de concentração nazista, na fila das mulheres, todas as mulheres tinham seu cabelo raspado, tinham que tirar toda a roupa, para ser totalmente examinada, e ela com a sua Bíblia, e ela fez uma oração: meu Deus, manda o teu anjo, porque eu não posso deixar de levar minha Bíblia. Mas lá pelas tantas ela pensou assim: mas os anjos são invisíveis, Deus, eu preciso que um anjo seja visível hoje. E ela está na fila, e os guardas examinaram a pessoa atrás dela, os guardas examinaram a pessoa na frente dela, e ela passou como um ser invisível pela investigação, e levou sua Bíblia. Por providência divina, ela sai do campo de concentração, ela escapa desse campo de concentração. A guerra terminou, e agora Corrie ten Boom se torna uma missionária
pregadora do Evangelho pela Alemanha, pela Europa. E um dia ela está pregando na Alemanha, e ela olha no auditório e vê um senhor de cabelos brancos, e ela o reconhece. Era o guarda da prisão, onde ela ficou, com maus tratos, com torturas, e o homem que afligiu a sua irmã Betsy até a morte. Aquele homem havia se convertido a Cristo também, estava no auditório ouvindo Corrie ten Boom, e Corrie ten Boom está agora na porta da igreja cumprimentando as pessoas. Quando ela vê este homem se aproximando e estendendo a mão para ela, e diz: Corrie ten Boom, eu preciso lhe pedir perdão. E ela encolheu a mão, gosto de sangue veio na boca, uma dor avassaladora em sua alma. Então o Espírito de Deus segredou o coração dela: estenda a mão, perdoe, fique livre, deixe esse homem livre. Ela estendeu a mão para ele e disse: eu sei quem é o Senhor, de fato eu sei o mal que o Senhor me fez, mas eu tomo a decisão de lhe perdoar, fique livre, porque eu estou livre. E quando Corrie ten Boom examina o livro de Miqueias, capítulo 7, que Deus pega os nossos pecados e lança-os nas profundezas do mar, ela disse: Deus faz mais uma coisa, bota uma placa nesse local, é proibido pescar aqui. Deus perdoa completamente, plenamente, eternamente. E a Bíblia diz que eu devo perdoar, assim como Deus em Cristo me perdoou. A Bíblia é tão categórica nesse assunto, meus irmãos, que ela diz o seguinte: se você não perdoar, você não pode orar, suas orações são interrompidas. Aliás, a Bíblia diz que se você tratar a sua mulher de maneira agressiva, não viver a vida comum no lar, suas orações são interrompidas. A Bíblia diz que se você não perdoar, você não pode trazer sua oferta ao altar, porque antes de Deus aceitar a oferta, Ele tem que aceitar o ofertante. A Bíblia diz que se você não perdoar, você não pode ser perdoado, porque Jesus nos ensinou: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se você não perdoa, você está pedindo juízo para a sua cabeça. A Bíblia diz que se você não perdoar, você entrega aos verdugos da consciência, aos flageladores da alma, você não tem paz. Aliás, guardar mágoa é uma questão de falta de bom senso, porque guardar mágoa é a mesma coisa de você beber um copo de veneno pensando que o outro vai morrer. É autofagia. Quando você guarda mágoa de alguém, esse alguém bota um cabresto em você, controla a sua mente. Você vai chegar em casa cansado para tirar uma soneca, e se deita do seu lado e vira o seu pesadelo. Você vai chegar em casa para fazer um lanche, essa pessoa se assenta à mesa com você e tira o seu apetite. Você vai sair de férias com a sua família, ela pega carona com você e estraga as suas férias. A única maneira de você ter saúde espiritual, física e emocional é perdoando. Agora, o perdão, me permita dizer isso, não é fácil. Não é fácil. Ninguém perdoa, meus irmãos, porque foi bem criado, porque tem um temperamento ameno, ou porque é membro da IPVO. Perdão é uma obra da graça de Deus em nós. Eu já tive muitas dores na vida, muitas. Mas talvez até hoje a dor mais aguda que eu já senti aconteceu no primeiro ano do meu pastorado. Ano de 1982, eu estava começando o meu ministério em Bragança Paulista. Eu sou filho caçula, e meu irmão acima de mim, no dia 1º de agosto de 1982, completou 27 anos de idade, com 2 filhos pequenos. No dia seguinte, dia 2 de agosto, ele foi brutalmente assassinado, com 11 golpes de faca, todos mortais, pelo primo primeiro da sua mulher, gente criada conosco dentro da nossa casa. Quando eu recebi o telefonema, foi como um soco no meu estômago. Eu perdi a voz.
Quando Deus restaurou minhas forças, a primeira palavra que Deus botou na minha boca foi esta: eu perdoo o assassino. Eu não tinha outra opção. Ou perdoava, ou adoecia. Ou perdoava, ou minha vida transformar-se no inferno. Ou perdoava, ou teria que abandonar o ministério. Mas eu posso lhes garantir que o perdão é maior que o ódio. O perdão cura, o perdão liberta, o perdão restaura. O perdão é a asepsia da alma, é a faxina da mente, é a alforria do coração. A Bíblia me ensina a perdoar assim como Deus em Cristo me perdoou. Mas, pastor Luciano, eu só fui entender de fato o que é esse perdão no dia que eu pude entender uma parábola que Jesus contou, a parábola do credor incompassivo. Jesus conta uma parábola que um rei acertava as contas com seus súditos e encontra um que lhe devia 10 mil talentos. Não tendo com o que pagar, o homem pediu clemência e o rei perdoou a ele a dívida de 10 mil talentos. Lá na frente, aquele cidadão perdoado encontra um conservo que lhe devia 100 denários. Também não tendo com o que pagar, pediu clemência e disse: não, comigo é assim não, eu não perdoo não, pago o que você me deve, senão eu ponho você na cadeia. O rei ficou sabendo da história, mandou chamar o homem, disse: servo malvado, eu perdoei a você 10 mil talentos, agora você não perdoou o seu conservo 100 denários, então você vai ser entregue aos verdugos, aos flageladores, até que você pague o último centavo. E Jesus termina assim: assim vosso Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes uns aos outros. A parábola terminou, e eu não entendi quase nada. Quase nada. Eu não sei quanto vale 10 mil talentos. Também não sei quanto vale 100 denários. Não é a nossa moeda. De fato, Jesus não contou apenas uma parábola, ele contou uma hipérbole. Nenhum judeu podia dever no primeiro século 10 mil talentos. O que são 10 mil talentos? Um talento são 35 quilos de ouro. 10 mil talentos são 350 mil quilos de ouro. Para você ter uma ideia, no período áureo de Israel, período de Salomão, todo o ouro que entrava nos cofres da nação eram 666 talentos por ano. 10 mil talentos eram todos os impostos da nação durante 13 anos. De acordo com o salário da época, para um homem granjear 10 mil talentos, ele teria que trabalhar 150 mil anos. Portanto, a dívida é o quê? Impagável. Pois este é o tamanho da dívida que eu tenho com Deus, que você tem com Deus, que nós temos com Deus. Nós nunca poderíamos quitar a nossa dívida com Deus. Sabe o que Deus fez com a sua dívida? Colocou-a sobre Jesus. E lá na cruz ele pegou a escrita de dívida que era contra nós, rasgou, anulou, encravou na cruz e diz: está pago, está consumado, você não deve mais nada. Esse é o perdão que Deus deu a você, perdão livre, perdão infinito, perdão eterno, perdão completo, perdão cabal. E agora a Bíblia diz que eu devo perdoar como Deus em Cristo me perdoou. Ninguém aqui nesse auditório pode dizer: não, pastor, se eu contar a minha história, o senhor vai me dar razão. Sofri muito, fui muito injustiçado, me machucaram demais, levei muito prejuízo. A Bíblia diz que eu devo perdoar, assim como Deus em Cristo me perdoou. Por que que você deve perdoar? Por que que eu preciso perdoar? Porque nós fomos muito perdoados. Vamos ao segundo texto. Mateus 18, 21 e 22. Volta lá comigo, por favor. Agora a pergunta não é mais por que perdoar. A pergunta agora é: até quanto perdoar? Versículo 21, então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? Preste atenção, não é o perverso, não é o ímpio, não é o meu inimigo não, é o meu irmão. O que Jesus está admitindo? Que irmão erra com outro irmão. Então não fica escandalizado, não deveria, mas erra. Ou você nunca errou com seu irmão? Erramos dentro de casa, erramos fora de casa,
erramos na igreja. E a pergunta do Pedro é essa: até quando, Senhor? E ele, muito generosamente, quase querendo receber um aplauso e um elogio de Jesus, até 7 vezes. 7 é um número emblemático na Bíblia. É um número perfeito. Os rabinos da época diziam que se perdoava, devia se perdoar até 3 vezes, mas 7, Pedro estava querendo arrancar um aplauso de Jesus. Parabéns, Pedro, você é um cara batuta. Você é crentão mesmo. Para Pedro é como se fosse uma cota. Senhor, até onde vai essa cota de perdão? Até 7 vezes, Senhor. E Jesus desconcerta o Pedro. E responde para ele: não até 7 vezes, Pedro, até 70 vezes 7. Eu acho que Pedro não tinha feito o Kumon. Então não tinha uma resposta rápida para dar. Ele não tinha feito esse cálculo na cabeça dele rapidamente. É claro que Jesus não está falando de 490 vezes. O que Jesus quis dizer para Pedro é que o perdão é ilimitado. Se eu preciso perdoar como Deus em Cristo me perdoou, me permita fazer a perguntinha aqui para vocês: quantas vezes você já pecou contra Deus? Será que já chegou a 490 vezes? Quando você erra, quando você peca, se você é uma pessoa convertida, você chega para Deus: Senhor, eu errei, o Senhor me perdoe. Aí no outro dia você diz: Senhor, o Senhor me perdoe, eu errei, tá, Senhor? Aí no dia seguinte falou: Senhor, o Senhor tem misericórdia de mim, eu pequei. Aí no outro dia você: Senhor, ó, estou aqui de novo, tá? Batendo a porta da tua misericórdia, eu falhei outra vez. E o que você espera de Deus? Que Deus perdoe você. 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 Até quantas vezes, Senhor? 70 vezes 7. Ilimitadamente. Não é cota. Não é cota. Se fosse cota, já tinha extrapolado essa cota há muito tempo. Só que a pergunta de Pedro não tem a ver com quanto Deus já perdoou você, porque isso é infinito. A questão é: e agora? Como é que eu vou aplicar isso na minha relação com o meu irmão? Não é com o inimigo, não, é com o meu irmão, com gente da mesma família. Agora pense comigo o seguinte: se Deus chegasse para você e para mim assim, falou: olha, fulano, Hernandes, vamos fazer o seguinte, até hoje eu te perdoei, agora não erra de novo não, porque eu risco você da minha caderneta. Não falha de novo não, porque você, vou virar as costas para você nunca mais. Se Deus fizesse isso com você e comigo, o que seria de nós? Estaríamos arruinados, perdidos, condenados. Não há homem que não peque. Quem falar que não tem pecado, a Bíblia diz, é mentiroso. Isso significa, irmãos, que enquanto Jesus não nos levar para o céu, nós vamos fazer o quê? Infelizmente, errar uns com os outros, frustrar uns aos outros, decepcionar uns aos outros, machucar uns aos outros. Não temos licença para pecar, não temos permissão para fazê-lo, mas nós ainda não fomos glorificados. Até quanto vão perdoar, Senhor? Até 70 vezes 7. Continua perdoando. Continua perdoando. Continua perdoando. Agora, me permita dizer isso, porque é um outro ponto muito importante. Há muitos crentes, meus irmãos, que enfrentam um outro problema nesta área, que é perdoar a si mesmo. Pastor Luciano, no gabinete pastoral, e eu, na minha caminhada também, já temos visto tanta gente assim.
Gente que cometeu erro lá atrás, que nunca conseguiu superar. Ou gente que sofreu um abuso na infância, nunca conseguiu se recuperar. Gente que foi machucado por palavras, por atitudes, às vezes de pai, de mãe, de parente, de marido, de mulher, de alguém próximo, e não consegue se perdoar. Ou gente que cometeu um deslize, um erro moral, e que não consegue mais se recuperar, sair dessas teias da culpa, do chicote da acusação. Gente que vive numa verdadeira masmorra espiritual, prisioneiro, com algemas invisíveis, num pelourinho, açoitado diuturnamente pelo chicote da culpa, atormentado de dia e de noite. Certa feita eu fui convidado para fazer uma visita a uma senhora. Essa senhora tinha 80 anos, e o filho mais velho disse para mim assim: pastora, minha mãe sempre foi uma mulher triste, sempre, cronicamente triste. Levamos para todo tipo de médico, psicólogo, psiquiatra, fez todo tipo de exame possível e inimaginável, nunca ninguém detectou a razão da tristeza dela. O senhor podia ir lá orar por ela? Eu falei, eu vou. Quando eu chego naquela casa, aquela senhora estava sentada num sofá, com um olhar distante, com um semblante abatido, e eu começo a conversar com ela. Ela disse para a família: eu preciso ficar sozinho com o pastor. E quando eu fico sozinho com ela, ela me olha nos olhos e me diz assim: pastor, eu sofro há 60 anos. E eu perguntei: mas por quê? Ela me respondeu: eu traí meu noivo, ele nunca ficou sabendo. Fui casada há muitos anos com ele, sou viúva há vários anos, mas aquele pecado está tão vivo na minha memória, como se eu tivesse cometido hoje de manhã. Eu não tenho paz, eu vivo debaixo do carrasco da culpa todo dia. Eu chorei com aquela mulher, falei para ela da graça de Deus, contei para ela do sangue do Cordeiro que nos purifica de todo pecado, e aquela mulher com 80 anos se rendeu a Cristo. Tive o privilégio de discipulá-la, de batizá-la, de acompanhá-la mais 10 anos. Uma mulher que tinha um sorriso nos lábios agora, mas que nunca tinha perdoado a si mesma, nem recebido o perdão de Deus. Estou pregando em São Paulo, pouco tempo, e uma mulher veio para mim e me mostrou a palma da mão rasgada. E ela disse: o senhor está vendo essa mão rasgada? Eu falei: estou vendo a cicatriz aí. Ela me disse: eu fui esfaqueada pela minha mãe quando eu tinha 10 anos. Ela me disse: eu odiei minha mãe 50 anos. Eu enterrei a minha mãe e não a perdoei. E hoje eu sou atormentada pela culpa porque eu não perdoei minha mãe. Tem muita gente hoje, irmãos, vivendo uma vida miserável porque nunca tomou posse do perdão de Deus. Helenivação, talvez a maior expressão de capelania hospitalar no Brasil, num dos seus livros conta a história de Doralice. Doralice era uma moça que, em virtude dos dramas da vida, das angústias da alma, toma a decisão de tirar a vida. E ela tomou solda cáustica, destruiu todos os seus órgãos. E um dos mais afamados cirurgiões de São Paulo dedica-se a cuidar da Doralice e fez várias cirurgias corretivas no seu organismo. Depois de meses e meses e meses de tratamento intensivo, com muitas cirurgias, consegue recuperar a saúde da Doralice e com muita alegria deu alta para a Doralice. Ela voltou para sua casa para recomeçar a sua vida. Esse médico afamado, convidado para uma grande conferência de cirurgia na Europa, arrumava as malas para ser um dos preletores, onde daria testemunho do sucesso do tratamento de Doralice. Quando ele está terminando de arrumar as malas, o telefone toca, ele atende, é da casa de Doralice.
E a informação era essa: Doralice acabou de cometer suicídio. Ele cancela a viagem, rapidamente vai para o local onde a família estava, com o corpo gelado da Doralice, estendido ainda na cama. E ele chora sobre o cadáver da Doralice e disse: Doralice, me perdoe, me perdoe. Eu curei as feridas do seu corpo, mas eu não lancetei os abscessos da sua alma. Talvez hoje você vai precisar cuidar de você mesmo, perdoar a você mesmo, tomar posse do perdão de Deus. Tem muita gente hoje ceifando a própria vida, porque não consegue lidar com a dor da culpa, porque nunca entendeu o perdão de Deus, e nunca recebeu o perdão de Deus, e nunca perdoou a si mesmo. Até quantas vezes, Senhor? Até 70 vezes 7. É infinito. Não tem limite. Bom, vamos ao último texto. Lucas 17. Em Lucas 17, meus amados, a pergunta não é mais por que perdoar. A pergunta não é até quanto perdoar. Lucas 17, a pergunta é como perdoar. E o verso 3 começa com uma palavra muito sugestiva. Jesus começa assim: acautelai-vos. Por que Jesus fala disso aqui, quando vai tratar de perdão? Porque a primeira coisa que nós temos que compreender é que se eu estou falando de perdão, eu estou falando que duas pessoas ou mais estão o quê? Machucadas, feridas, magoadas. Eu preciso de cautela, sabe para quê? Para não pegar uma marreta de 5 quilos para pregar uma taxinha. Para não usar uma força desmesurada para resolver um problema. Gálatas capítulo 6 diz assim: se o teu irmão for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. E a palavra corrigir aí, na língua original, é uma palavra da medicina ortopédica, de alguém que quebrou um osso, precisa ser colocado no lugar, tem que ter o quê? Cuidado, sensibilidade, está machucado, está doído, cautela. Me permita 2 exemplos. Vocês se lembram de João 8, quando aqueles escribas e fariseus pegaram aquela mulher apanhada em flagrante adultério e jogaram a mulher aos pés de Jesus com o dedo em riste, dizendo: a lei ordena que tais pessoas sejam apedrejadas, e tu o que dizes? Aquelas pessoas não estavam preocupadas com Jesus, elas não estavam preocupadas com a lei, elas não estavam preocupadas com a mulher. Aquelas pessoas queriam usar aquela situação para acusar Jesus e levá-lo à morte. E a Bíblia diz que Jesus não respondeu nada para eles. Ao contrário, agachou-se e com o dedo começou a escrever no chão, com a poeira do deserto que caía. E eles insistiram com a pergunta: e aí, não vai responder? A lei manda apedrejar, tu o que dizes? E Jesus então diz assim: se alguém tiver sem pecado, atire a primeira pedra. E é curioso que a palavra escrever no chão não é grafê, é epigrafê no grego, trazendo a ideia de que Jesus estava não só escrevendo algo, mas talvez escrevendo em letras garrafais os pecados dos acusadores. E eles foram se retirando, um por um, a partir do mais velho. Então Jesus se volta para a mulher e pergunta assim: mulher, onde estão os teus acusadores? Eles não te condenaram? Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Jesus tratou do problema, mas Jesus tratou da pessoa que cometeu o problema.
Jesus cuidou da pessoa machucada, pecadora, para restaurá-la. Cautela, tato, bondade, misericórdia. Vamos ao segundo exemplo. Pedro negou Jesus covardemente. Covardemente. Aí Jesus manda um recado através do anjo para as mulheres: olha, ide dizei aos seus discípulos e a Pedro. A menção de Pedro, só o fato de Jesus mencionar Pedro, já é uma tonelada de graça. É um cuidado especial. Alguém que se sentia desqualificado, alguém que dizia, não, para mim não tem mais chance, para mim não tem mais vez, eu estou perdido, agora eu não consigo mais retornar. E talvez Pedro esperasse de Jesus uma baita de uma reprimenda. Você é um covarde, Pedro. Você faz promessa e não cumpre, Pedro. Você é um fracasso, Pedro. Não. Pedro, tu me amas. Tu me amas, Pedro. Tato, jeito, graça, misericórdia, no trato do perdão. Acautelai-vos. Porque às vezes, irmãos, até no ato de pedir perdão a gente pode demonstrar arrogância, ou até no ato de perdoar a gente pode demonstrar arrogância. O cara chega para o outro e fala: eu sou um homem cheio do Espírito Santo, um homem muito espiritual, e por esta razão, porque sou muito generoso, resolvi perdoar você que é um crápula. Pronto, eu não resolvi o problema, eu fiz um outro, piorou a situação. Cautelai-vos, acautelai-vos. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. O que Jesus está querendo nos ensinar aqui? Primeiro, ele está querendo nos ensinar aqui que o tempo, no que tange a perdão, não é o Senhor da razão. Conhece essa frase brasileira? O tempo é o Senhor da razão. Tem gente que diz, não, fulano de tal errou comigo, eu estou machucado, estou ferido, estou magoado, estou cuspindo marimbondo, mas o tempo vai acalmar. A poeira do tempo vai cobrir isso. Vou botar no congelador, vou botar debaixo do tapete, daqui a pouco melhora. A Bíblia não ensina isso não. Tempo não cura ferida, tempo gangrena a ferida. Deixa eu dar 2 exemplos. Vocês se lembram quando Jacó saiu de casa? Depois de enganar o pai, traiu o irmão. Às vezes a gente pensa que o Pedrão lá, que o Jacó, eu falei Pedro? Falei? Jacó. Que o Jacó era um adolescente. Sabe quantos anos tinha Jacó quando desceu de casa? Brigado com o pai? Ou melhor, brigado com o irmão depois de enganar o pai? Ele tinha 77 anos. Isso mesmo, 77 anos. Dá para saber isso? Sua idade. Ele tinha 77 anos. É fácil você fazer as contas para saber que ele tinha 77. Ele passou 14 anos trabalhando na casa de Labão para ter o privilégio de casar com as 2 meninas. Aliás, casar com a Raquel, porque a outra veio no pacote por engano. Depois de 14 anos nasceu José. Então ele tinha 91 anos. Ele ficou lá mais 6 anos, 20 anos. Então José tinha 6 anos. Ele tinha 97. O José foi vendido para o Egito com 17 anos. Então o Jacó tem 108 anos, quando o José foi vendido. O José ficou lá 22 anos, até levar a família dele para lá. A Bíblia diz que quando ele vai para lá, o Jacó tem quantos anos? 130 anos. Ele ficou 17 anos lá, morreu com 147 anos. Pois bem, o Jacó saiu de casa com 77, não era um menino. Ele ficou lá quantos anos? 20 anos. Quando ele retorna, o problema dele com o irmão dele estava vivo na memória dele, estava desesperado. 20 anos não foi suficiente para apagar da memória dele o problema. Deixa eu dar o segundo exemplo. Os irmãos de José venderam José, mentiram para o pai, enganaram o pai Jacó, 22 anos. Aí eles vão para o Egito. E José testemunha a crise de consciência deles, 22 anos
depois. A Bíblia está dizendo, se o teu irmão pecar contra ti, não bota debaixo do tapete não. Se o teu irmão pecar contra ti, não deixa o tempo rolar sobre isso não. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Agora, preste atenção em outra coisa. Às vezes o que acontece? Meu irmão pecou contra mim, eu vou para o fulano, rapaz, você precisa saber o que o fulano fez comigo, ele me arrebentou. Aí eu espalho para todo mundo que o fulano pecou contra mim. Não, pior, hoje nós usamos as redes sociais. Irmãos, eu sou amante das redes sociais, eu uso as redes sociais, eu acho que é uma ferramenta maravilhosa para você levar a esperança do Evangelho, mas é uma abominação você ter um problema com uma pessoa e você espalhar para o mundo inteiro que você tem um problema com aquela pessoa, quando às vezes você nem foi com aquela pessoa para resolver o problema com ela. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende, vai a ele, resolve o problema com ele, não espalha para todo mundo. Agora o que está escrito? Se ele se arrepender, perdoe. Então vamos prestar atenção em outra coisa importante. O amor de Deus é incondicional. O que significa isso? Significa que não há nada que você possa fazer para Deus amar você mais. Não há nada que você possa fazer para Deus amar você menos. Deus ama você com amor eterno. Agora, o perdão de Deus não é incondicional. Perdão não. A quem Deus perdoa? A quem? Se arrepende. Em não havendo arrependimento, não há o quê? Perdão. Deus não perdoa quem não se arrepende. O amor dele é incondicional, mas o perdão não. Perdão requer o quê? Arrependimento. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Agora, vamos ao verso 4, irmãos, que o verso 4 é uma situação que Jesus cria sem muita concretude na nossa realidade. Eu nunca vi nos meus 43 anos de pastorado, não sei se o pastor Luciano já viu algum caso parecido, eu nunca vi. O que está escrito no versículo 4? Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Conhece algum caso assim? Num dia só, 6 da manhã o cara chuta a sua canela direita. Aí vem, desculpa, eu estava meio irritado, você me perdoe, tá? 9 horas da manhã e vem e chuta a canela direita, à esquerda. Aí chega logo depois, rapaz, eu estava nervoso, você me perdoe. Aí meio-dia volta outra vez e fala mal de você. Ah, cara, me desculpa, tá? 2 horas da tarde ele vem de novo e dá uma bofetada na sua cara. Ah, desculpa, tá, cara? 6 da tarde ele volta outra vez e abusa de você. Aí 7:30 da noite ele chega e abusa outra vez. Se fosse hoje, o que você diria para um cidadão desse? Ô cara, você está brincando com a minha cara, né? Você está pensando que eu sou o quê? Sou um capacho, cara? Você não aguenta isso, aguenta? 7 vezes no mesmo dia. Por que Jesus usou essa possibilidade tão exagerada? Para dizer o seguinte, você e eu nunca podemos negar, reter perdão para alguém que chega a você e diz, eu estou arrependido, me perdoe. Deixa eu copiar meu colega lá de São Paulo, Orival. Vocês estão entendendo o que eu estou falando?
Esses poemas foram reunidos em 5 livros básicos, de 1 ao 41, o primeiro livro, Salmo 42 ao 72, o segundo livro, Salmo 73 ao 89, o terceiro livro, Salmo 90 ao 106, o quarto livro, e o Salmo 107 ao 150, o quinto livro do Saltério. Esse salmo está incluído dentro de um outro bloco de salmos, chamados Salmos de Romagem, que vai do Salmo 120 ao 134. Eram salmos cantados quando eles subiam para adoração nas festas de Jerusalém. Este salmo é um salmo pós-cativeiro, e eu peço então que você acompanhe comigo essa leitura, e após a leitura mantenha a sua Bíblia aberta para considerarmos juntos esta passagem. Está escrito: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. E o verso 5 diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Esse salmo apresenta a vida em 3D, apresenta a vida de forma tridimensional. Esse salmo está dividido claramente em 3 aspectos. Os versos 1 a 3, olhando para o passado, todos os verbos estão no passado. O verso 4, olha para o presente, o verbo está no presente. E os versos 5 e 6 apontam para o futuro, os verbos estão no futuro. Então o salmista está aqui olhando para a vida numa espécie de balanço, de avaliação, em 3 dimensões: passado, o presente e o futuro. Nesta noite, que é véspera de um novo ano, é salutar e oportuno também nós olharmos essas 3 dimensões da vida, olharmos para trás pelas lentes do retrovisor, pousarmos no presente para diagnosticarmos como estamos e alçarmos voos rumo ao futuro, para entendermos quais são os projetos e compromissos que devemos assumir com Deus, recebendo ao mesmo tempo as seguras e abençoadas promessas de Deus. Então, eu gostaria que nós olhássemos o primeiro ponto, olhando para trás, olhando para as lentes do retrovisor, observando as maravilhas que Deus fez na nossa história. E o texto começa dizendo: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Eles estão contando aqui o período em que ficaram numa escravidão amarga durante 70 anos na Babilônia. Nesse tempo, eles enfrentaram muitas lutas. O povo que foi arrancado de Jerusalém e de Israel pela invasão da Babilônia, esse povo perdeu a sua pátria, perdeu o seu chão, perdeu a sua liberdade, perdeu suas terras, suas casas, seus bens, perdeu o templo, as festas, o culto, a adoração. E eles enfrentaram, antes de serem arrancados da sua terra, o drama do cerco, o drama da fome, o drama da espada assassina, o drama do opróbrio, da vergonha e, sobretudo, o drama da escravidão. E ao chegarem na Babilônia, conforme relata o Salmo 87,
Eles estão às margens dos rios da Babilônia, assentados, chorando, lembrando de Sião, com as suas harpas dependuradas, vivendo ali a crise da desinstalação, estando onde não gostariam de estar. Estão vivendo a crise da apatia coletiva. Eles estão assentados, sem qualquer projeto, sem qualquer ação, sem qualquer sonho, sem qualquer perspectiva. Eles estão vivendo a crise da melancolia, estão chorando, não há cântico, não há hino, não há celebração, suas harpas estão dependuradas, as lágrimas quentes são o seu alimento. Estão vivendo a crise da nostalgia, lembrando de Sião, estão olhando para trás, sem qualquer projeto para o presente, vivendo até mesmo a crise de uma mágoa incurável. Quando eles olhavam para o futuro, a única coisa que eles pensavam era num sentimento de vingança. Mas, apesar dessa escravidão tão dolorosa, diz a Bíblia que a escravidão tinha tempo para começar e para terminar. Era 70 anos e nem um dia mais. Então diz a Escritura que Deus quebra o orgulho, olhando e celebrando esta grande vitória, esta grande libertação, este grande mover de Deus na direção da libertação do povo. E aqui, meus irmãos, vamos parar um pouquinho para pensar na nossa história. Você e eu que viemos aqui hoje, quando olhamos para trás, reconhecemos também que nós éramos escravos. Escravos do mundo, escravos da carne, escravos do diabo. E o Senhor Deus, por sua bondade e graça, nos arrancou de uma escravidão, tirando-nos da potestade de Satanás para Deus, do império das trevas para o reino da luz, da casa do valente para fazermos parte da família de Deus. Estávamos perdidos e fomos achados, estávamos mortos e revivemos. Deus tirou-nos de uma amarga escravidão para a liberdade dos filhos de Deus. Estamos aqui hoje para relembrar quão gloriosa redenção nós tivemos em Cristo Jesus. Ao olharmos para trás, nós temos uma história para contar do que Deus fez por nós. Mas em segundo lugar, meus amados irmãos, observemos no verso 2, que a intervenção de Deus produz uma alegria indizível. Está escrito: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Hoje estamos aqui porque somos um povo feliz, alegre. Não há murmuração, não há lamúria, não há pesar, não há culpa, não há desespero, não há medo. Deus pôs um cântico de louvor nos nossos lábios. Viemos aqui hoje para declarar para a cidade de Vitória, para o estado do Espírito Santo, para o Brasil, para o mundo, que nós éramos escravos, mas hoje somos livres. Nós estávamos perdidos, mas fomos encontrados. Nós estávamos mortos e recebemos vida. Nós temos a marca do Cordeiro, nós temos o selo do Espírito Santo, nós somos o povo de Deus, a família de Deus, e Deus mesmo colocou no nosso coração este brado de vitória, este hino de louvor, este cântico de gratidão pela grande redenção que temos. Mas em terceiro lugar, a intervenção de Deus na nossa vida produz um profundo impacto na vida das outras pessoas, porque o verso 2, na parte B, está escrito: então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Oh, amados irmãos, que coisa maravilhosa é quando alguém que conheceu o nosso passado e agora conhece o nosso presente e é testemunha do milagre que ocorreu na nossa vida. Você pode contar o seu testemunho? Quem foi você antes de Cristo? Como é que você andava?
E quando as pessoas sabem do milagre que ocorreu na nossa história, como éramos e quem somos, o milagre da conversão, gente que estava perdida, gente que estava misturada e mergulhada no caudal do pecado, dos vícios, das mazelas deste mundo, e de repente Deus mudou a nossa história, Deus limpou os nossos lábios, Deus purificou o nosso coração, Deus restaurou a nossa sorte, Deus nos visitou com graça, Deus selou-nos com o Espírito Santo a promessa, Deus nos deu a alegria de saber que o nosso nome está escrito no livro da vida, Deus nos fez saber que nós somos seus filhos, somos seus herdeiros, somos seus co-herdeiros, somos co-participantes da natureza divina, somos membros da família de Deus, somos possuidores de uma rica e viva e gloriosa herança. E as pessoas que nos conheceram e agora nos conhecem, e conhecem o que Deus fez na nossa vida, não podem ter outra reação senão essa. Na verdade, Deus fez grandes coisas por esse povo. Louvado seja o Senhor. Mas mais do que isso, meus irmãos, os milagres que Deus fez na nossa vida no passado nos levam, ou a intervenção de Deus gera em nós um reconhecimento sincero. Você pode ler o verso 3 comigo, a uma só voz, em voz audível, vamos juntos? Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Pastor Jailton rememorou de forma sucinta o ano de 2023, das bênçãos que Deus concedeu a esta igreja, das conquistas, das vitórias, das igrejas plantadas, da cooperação e implantação de outras igrejas, do sustento missionário, do crescimento numérico, da reforma deste templo, e de quantas pessoas foram alcançadas pelo braço desta igreja, pela voz desta igreja. Meus amados irmãos, o sentimento que tem que existir no nosso coração, nesta última noite, no apagar das luzes deste ano, tem que ser este sentimento de profunda gratidão. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Você tem alguma dúvida disso? Do que Deus fez na sua vida? Do que Deus faz na sua vida? O simples fato de você e eu termos saído de casa, estarmos aqui, é uma evidência eloquente do cuidado de Deus, da bênção de Deus. Como o pastor disse agora há pouco, quantas pessoas que gostariam de estar aqui hoje, neste culto, e não podem, por limitações muitas. Deus está preservando a sua vida, porque nele vivemos, nos movemos e existimos, Ele que nos dá vida, respiração e tudo mais. Que privilégio você tem, quando tantos nesta hora estão nos antros do pecado, estão mergulhados no caudal do erro, e você, pela graça de Deus, está na casa de Deus, cantando louvor a Deus, lembrando das manifestações poderosas de Deus, da grande salvação de Deus, do grande livramento de Deus, e você precisa ter nos seus lábios um cântico de louvor, uma grande alegria inundando a sua alma. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, alegres. Mas, meus amados, observem comigo, que esse texto então vai para a segunda divisão dele, que agora, depois de olhar para trás, ele pousa no presente, no verso 4, para fazer uma oração. Agora os verbos não estão mais no passado, está no presente. E eu peço a você que leia comigo em voz alta o verso 4. Vamos juntos? Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Se você ler o contexto do retorno do cativeiro babilônico, eles voltaram. Mas ao voltarem, a cidade de Jerusalém estava debaixo de escombros, pedras reviradas, portas queimadas. Se você conhece o contexto, você verá que logo que eles chegaram para a construção do templo, os inimigos à volta começaram a se opor à construção, criaram problemas,
perseguiram, ameaçaram, usaram palavras falsas, boataria, para intimidar o povo, escrevendo cartas ao rei da Pérsia. Não, eles têm más intenções em reconstruir o templo, e houve embargo político para a reconstrução. Não bastasse isso, o povo estava esquecido, em grande miséria. A situação era a mais amarga possível, a mais difícil. Eles olharam para trás e viram quantas coisas maravilhosas Deus fizera, mas agora eles pousam no presente, estão cercados de uma grande e medonha crise. E aqui, algumas coisas que eu quero ressaltar com os meus amados irmãos. A primeira coisa que eu quero trazer à memória de todos é que as vitórias do ontem não são garantias para nós de vitórias hoje. Talvez você tenha um lindo testemunho do que Deus fez lá no passado, mas talvez você entrou aqui hoje cercado por uma crise pessoal. Talvez você se lembre do tempo em que você era cheio do Espírito Santo, mas hoje seu coração está árido. Talvez você se lembre de quantas coisas gloriosas você já viveu na sua vida espiritual, mas hoje a chama apagou. Mais do que isso, a sequidão, meus irmãos, hoje, porém, não pode ser motivo de desânimo. A realidade deles é que estão secos. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Todos vocês sabem que o Negueb é o maior deserto de Israel. Mais da metade do território de Israel é marcado por um deserto chamado Negueb, um dos lugares mais secos do mundo. Eles olham para eles mesmos e dizem: meu Deus, nós estamos áridos como um deserto. Mas quando você detecta a aridez no seu coração, quando a sua vida espiritual está no piloto automático, quando você sente que a sequidão tomou conta da sua vida, não é hora de você desanimar não é hora de você retroceder não, é hora de você clamar a Deus. Porque Deus responde oração, porque Deus traz avivamento, porque Deus derrama água sobre o sedento, Deus derrama torrente sobre a terra seca, Deus reverte o diagnóstico e transforma o deserto seco e árido num manancial. Ele é o Deus que está aqui hoje para restaurar a sua sorte, para renovar o seu coração, para trazer vida onde hoje a morte parece estar rondando você. Mas veja ainda, que o salmista entende que na hora da crise, é preciso entender que só Deus pode reverter essa crise. Por isso ele ora: restaura, Senhor. Meus irmãos, nós não podemos restaurar nós mesmos. A igreja não pode marcar um avivamento, agendar um avivamento. A igreja não administra avivamento. Avivamento é uma obra soberana do Espírito Santo de Deus. Só Deus pode fazer isso. E é por isso que o salmista não está promovendo ou buscando realizar a sua própria restauração, a restauração da sua própria nação, porque você não restabelece o vigor espiritual de um coração, de uma comunidade, de uma igreja, de uma denominação, por decretos, por leis humanas, por decisões humanas ou conciliares. Somente Deus pode fazer isso. Então ele clama: restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Eu não sei quanto a você, mas eu não tenho dúvidas, meus irmãos, de que a maior necessidade minha, muito provavelmente a maior necessidade sua, na entrada de um novo ano, é que Deus restaure a nossa sorte. Mas notem comigo, por gentileza, que ao fazer esse clamor, ele pede nada mais do que um milagre.
porque ele está fazendo um pedido e fazendo uma referência. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Como já disse, o Neguebe é o maior deserto de Israel, um dos lugares mais secos do mundo, que passa 11 meses sem chover, mas que no mês que vem as chuvas, é muito curioso que naquelas montanhas escarpadas, de repente você caminha, e eu já vi isso algumas vezes, você surpreendentemente vê torrentes descendo ladeira abaixo, e aquelas águas vão descendo como que em catadupas, e elas vão rasgando as ardentes areias do deserto, e por onde essas águas vão rasgando as areias do deserto, tudo vai florescendo, e é o que eles chamam de vadis, e então os oásis começam a chegar, tudo floresce, tudo frutifica, tudo fica verde, e ali há vida. O que o salmista está pedindo, ele diz: meu Deus, o meu coração parece um deserto, mas manda a chuva do teu Espírito, Senhor, manda as águas abundantes lá do céu, para que essas torrentes venham, para que essas torrentes entrem, para que essa areia árida, seca e quente do meu coração se transforme num jardim, num pomar, e tudo floresça na minha vida. Amados, os grandes avivamentos surgiram em tempos de crise, em tempos de crise. Aliás, o avivamento só chega quando aquele que está precisando dele reconhece que precisa. Deus derrama água sobre o sedento. Quem está muito bem, como a igreja de Laodiceia, estou rica, abastada, não precisa de nada, não vai receber. Deus não vai mandar água para aquele que acha que não tem sede, que não precisa. Mas se nesta noite você quer entrar no novo ano, reconhecendo que você carece da graça de Deus, precisa da plenitude do Espírito Santo, você não quer continuar a vida na mesmice, no marasmo, na sequidão, sem fruto, sem verdor, sem beleza, sem plenitude do Espírito Santo, hoje você pode clamar, porque o Deus que atendeu aquele clamor é o Deus que está aqui hoje e pode atender o clamor do seu coração. Mas notem comigo, agora, que o salmista vai para a terceira dimensão da vida, nos versos 5 e 6. E esse verso 5 e 6 aparece para nós de duas formas. Aqui há a angústia do semeador e aqui há a alegria do ceifeiro. Veja comigo, verso 5, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Então vamos pegar a parte A do versículo 5 e a parte A do versículo 6, os que com lágrimas semeiam, quem sai andando e chorando enquanto semeia. A semeadura às vezes é com angústia. Porque o semeador, ele não administra o tempo. Até hoje nós estamos vivendo uma seca severa no estado do Espírito Santo. Eu estive no norte do estado agora, é uma região que depende basicamente da cultura, da cafeicultura. E meses de novembro e dezembro, a seca foi severa, temperaturas altíssimas, mesmo com a chuva, se estima que vai se perder 30% do produto, e o temor é que se não chovesse, perderia 100% do produto, e perderia também o vigor da lavoura para a próxima colheita, do ano de 2024, 25. Por quê? Porque o lavrador, o agricultor, aquele que semeia, ele não administra isso, ele não domina o tempo, ele precisa da chuva, ele depende da chuva. Ele semeia na expectativa de que vai chover, porque se não chover, a semente que ele lançou na terra vai morrer no vento da terra. Às vezes a semente que ele semeia é a que ele precisa comer para sobreviver. Às vezes o ambiente é hostil, às vezes o tempo é hostil, às vezes os riscos da semeadura são grandes, as pragas que comem a semente, ou as ervas daninhas que competem com a semente, ou as pedras, ou os espinhos, ou os homens que pisam. A semeadura é difícil.
Mas ele não está semeando trigo, ele não está semeando soja, ele não está semeando cevada, ele não está semeando produtos agrícolas, ele está semeando a palavra de Deus, ele é um semeador. E enfrenta a resistência dos elementos naturais, dos espinhos e das pedras, enfrenta a resistência dos animais, das aves que comem, enfrenta a resistência dos homens que pisam, enfrenta a resistência do maligno que tenta roubar a semente do coração, mas a igreja vai semear, chorando e andando, e chorando e semeando, ela vai continuar o seu trabalho, apesar da oposição do mundo, apesar da oposição do diabo, apesar da oposição dos homens, ela vai continuar semeando. Talvez molhando o chão duro com as suas lágrimas. Talvez conhecendo o evangelismo das lágrimas. Aliás, talvez um dos nossos problemas é que nós semeamos com os olhos enxutos demais. Me faz lembrar, pastor Jailton, de William Buff, o homem que fundou o Exército da Salvação. Ele mandou alguns missionários para o campo, e alguns dos missionários escreveram para ele: pode nos tirar daqui, o ambiente é hostil, a região é inóspita, a reação do povo é zero, e não temos logrado nenhum êxito nesse campo, vamos para um outro campo que aqui não funciona. Já experimentamos todos os métodos, nenhum método funcionou. William Buff escreve de volta para eles assim: se vocês já experimentaram todos os métodos, experimentem agora então chorar. Experimentem chorar. Há momentos, irmãos, em que a obra de Deus tem que ser feita com o coração quebrado, na total consciência de que nós não administramos resultados. O semeador saiu a semear. Parte da semente caiu no caminho. Outra parte caiu no meio do espinheiro. Outra parte caiu no meio das pedras. Outra parte caiu na boa terra. Nós não administramos resultados, mas é preciso semear. E eu quero encorajar você fortemente, na chegada deste novo ano, a ser um semeador. Na sua família, na sua escola, na sua empresa, no seu comércio, nas suas idas e vindas, que você não encolha as mãos. Há um sermão de Antônio Vieira que me marcou muito, e a primeira vez que eu entrei num teatro foi em Campinas. E os seminaristas lá do seminário de Campinas foram convidados para ir àquele teatro, porque ali seria apresentado o sermão da 60ª. É claro que eu não concordo com tudo que Antônio Vieira pregou, mas esse sermão é basicamente evangélico. Se você um dia tiver a oportunidade de ler, vale a pena. E Antônio Vieira faz uma pergunta curiosa: se a boa semente produz a 30, a 60 e a 100 por 1, por que hoje não está produzindo nem a 1%? Se você multiplicar os sermões hoje pregados no mundo todo, provavelmente não dá uma conversão por sermão. E aí pergunta, por quê? Ele diz, o problema não está com a semente é a mesma, é a palavra de Deus. O problema não está com Deus, porque Deus tem o mesmo poder. O problema não está no solo, porque o solo sempre foi solo, com as suas hostilidades. Ele diz, o problema está no semeador. O semeador não saiu semeando com a boca, saiu semeando com as mãos. O problema é que os homens escutam de nós belas palavras, mas não veem em nós obras de poder. Não basta apenas pregar aos ouvidos, precisamos também pregar aos olhos. O semeador saiu a semear. Ele lançou os pés no chão, ele lançou a semente com as suas mãos, e ele regou o solo com as suas lágrimas. Às vezes falamos e falamos e falamos e falamos, mas nem o nosso coração está quebrantado.
E eu quero encorajar fortemente você, neste ano, a experimentar o evangelismo das lágrimas. Mas se nós temos um semeador angustiado no texto, que ele sai andando e chorando, enquanto trabalha, ele não espera as lágrimas secarem para continuar semeando, não. Ele continua semeando enquanto as lágrimas estão pingando. Não espere resolver os problemas para fazer a obra de Deus, não. Faça a obra de Deus no meio dos problemas. Não espere ficar curado para começar a trabalhar, não. Trabalhe enquanto está doente mesmo. O apóstolo Paulo estava doente e trabalhava. O apóstolo Paulo era preso e trabalhava entre algemas. Não são as circunstâncias que determinam a vida de um semeador, é o compromisso dele com Deus, em qualquer circunstância, em qualquer lugar, ele está semeando, ainda que com lágrimas. Mas agora, vem o ceifeiro alegre. Confira comigo, por favor, os versos 5 e 6, agora a parte B. Vamos ler a parte B do versículo 5. Com júbilo, comigo? Com júbilo ceifarão. Vamos ler o versículo 6 da parte B? Voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Aqui é uma promessa. Aqui é uma promessa. Quem faz essa promessa? O próprio Deus. Deus dará os frutos do seu trabalho. Deus dará a você experiências do que Ele pode fazer. Isso é maravilhoso, meus irmãos, porque eu preciso crer que esta palavra é viva e poderosa. Se você abrir a sua boca, há poder nesta palavra. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, abra a sua boca. Às vezes, uma frase só, às vezes, um versículo só. Você não precisa ser um grande pregador, você não precisa ser um grande expositor, você não precisa ser um grande teólogo, não. Abra a sua boca dentro daquilo que você tem, daquilo que você conhece, e você vai perceber que o que falta para nós, às vezes, não é apenas mais conhecimento, mas, sobretudo, paixão para transmitir o que nós já sabemos. Talvez as pessoas mais frutíferas no reino de Deus conhecem menos do que você conhece. Mas tudo que elas conhecem, elas tornam conhecido das pessoas. Me permita só um exemplo para encerrar. Há muitos anos, pastor Jailton, eu estava pregando aqui em Vitória, numa reunião familiar, de um grupo familiar. E enquanto pregava, uma mulher chorava muito, muito mesmo. E aquilo me incomodou bastante. E depois que eu terminei de pregar, eu fui conversar com aquela senhora. Eu disse: por que a senhora está chorando? Ela me disse assim: pastor Hernandes, o diabo destruiu a minha vida. Achei a frase muito forte. E perguntei: mas o que a senhora quer dizer com isto? Ela me respondeu: eu tinha uma família. Meu marido, meus 2 filhos, morávamos num bom apartamento, um bom salário, mas não tinha paz na nossa casa. E ela me disse: um dia eu acordei muito assustada com o grito dos meus filhos. Eu pulei da cama, e meu marido não estava do meu lado. Eu corri na direção do quarto, a porta estava trancada. Eu bati a porta não se abriu. Eu arrombei a porta, me deparei com um quadro horrível. O meu marido estava apunhalando os nossos filhos. E eu entrei no quarto, ele enterrou o punhal no seu próprio peito e caiu sem vida sobre os corpos ensanguentados dos meus filhos. Ela me disse: pastor, eu levei toda a minha família para o cemitério. O diabo destruiu a minha vida. Eu falei para aquela mulher, pastor, naquela hora de tanta angústia. Eu confesso que eu não tinha escutado ainda uma história tão triste, tão dramática, tão dolorosa. Falei de Jesus para ela. Mas não fiquei sabendo do resultado. Nunca mais a vi. Nunca mais.
Até que, há uns 4 anos, salvo o melhor juízo, estávamos numa equipe aqui da primeira igreja, distribuindo o livretinho que está lá no parapeito, que pode levar, não pode, pastor? Pode levar, gratuitamente. Estávamos distribuindo cada dia aqui perto da Rua 7, no centro de São Paulo, no centro de Vitória. E eu estou indo, distribuindo, e uma senhora, de longe me avista, e chama pelo meu nome. E quando ela chegou perto, me fez uma pergunta complicadíssima, que nunca se pode fazer a um pastor. O senhor está lembrado de mim? Nunca faça essa pergunta a um pastor, porque você vai constrangê-lo. Eu olhei e disse, eu não estou sabendo quem é a senhora. Ela me disse, eu sou aquela mulher que contou aquela dramática história para o senhor. Eu quero dizer para o senhor que aquela palavra entrou no meu coração. E eu sou uma mulher convertida. E Jesus mudou minha história. E Jesus me deu salvação. Jesus restaurou minha sorte. Hoje eu sou uma mulher feliz. Hoje eu tenho vida eterna. Hoje a minha história mudou. Você pode semear com lágrimas, mas você tem a garantia, a promessa de que você voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Abra sua boca, fale de Jesus. Não é o seu argumento, não é a sua eloquência, não é o seu método, é o poder da palavra de Deus, que pode pegar uma pessoa mais arrebentada pelas realidades duras da vida e transformar a história dela, e mudar a história dela, e colocar na boca dela um cântico de louvor, em vez de um lamento de tristeza. Que Deus abençoe a nossa amada igreja. E que em 2024, esta igreja possa semear na certeza de que a colheita virá com grande fartura e com grande alegria. Deus nos abençoe. Amém.